Tá ótimo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso presidente, toda a diretoria, pela reforma e inauguração da Casa do Advogado. Foi um evento muito bonito e, com certeza, essa diretoria provou mais uma vez a sua competência e capacidade. E hoje um tema muito importante, uma palestra idealizada aí pela doutora Gisele Geraldini, que nos trouxe Dr. Paulo Fasanelli, né, com um currículo muito bom, muito extenso e com um conhecimento muito amplo, né, nesse tema que será abordado hoje. E passo a palavra para a doutora Gisele. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar o Dr. Marcelo pelo evento, que eu não estive presente porque eu estava viajando, mas parabéns por tudo que aconteceu, que eu soube e depois vi as fotos. Fiquei muito lisonjeada com o meu nome na parede. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Dr. Hélio também, que quando eu conversei com ele sobre o tema da palestra, ele achou muito interessante por uma questão de saúde, pela questão da nossa comissão, que é a Comissão de Direito à Saúde, e também por uma questão de ser um tema bastante atual, que embora seja uma coisa que todos já conheçam de séculos passados, ainda as pessoas têm medo, as mulheres têm medo, ninguém sabe se é uma questão de direito, se é uma questão de saúde. Então, nada mais, nada menos do que o Dr. Paulo Fasanelli para explicar isso para a gente. Então, eu vou ler aqui o currículo dele, que é extenso, e estou muito feliz, Dr. Paulo, por ter aceitado esse convite, porque nós do direito, nós entendemos o que se passa com as leis, mas não entendemos o que se passa dentro da medicina. Então, para a gente poder atuar de uma forma mais acessível ao nosso cliente, poder atender os nossos... acolher de verdade, como o doutor faz aí na clínica do senhor, para a gente poder atender uma prestação jurisdicional com amor, com carinho, e também compreender as necessidades dentro daquilo que é possível, dentro da lei e daquilo que é possível dentro do direito à saúde. Então, também agradeço, antes de dizer sobre o currículo do Dr. Paulo Fasanelli, a presença dos meus amigos, a presença do Dr. Davi e todos os colaboradores da OAB que está aqui com a gente nesse momento. Então, o Dr. Paulo, ele é médico ginecologista, formado desde 2006 pela Fundação Padre Albino, com ênfase em ginecologia obstétrica e mastologia. Tem título de mastologia e de ginecologia obstétrica, pós-graduado em lato sensu em vídeo, endoscopia ginecológica, com certificado e aptidão para executar videocirurgias na área de ginecologia e idealizador do Centro Especializado Materno-Infantil Rosa do Parto, em São José do Rio Preto. Então, muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença. E antes de passar a palavra para o doutor, eu gostaria de introduzir a nossa palestra com um vídeo que eu acho bem interessante, e depois a gente passa a palavra para o doutor Marcelo Henrique, para depois o doutor presidir a palestra. William, pode passar o vídeo. Você viu o vídeo? Que absurdo é esse? Respira, por favor, a senhora chame o médico agora, por favor. Gente, calma, o que tá acontecendo Doutor, aqui? desculpa, olha só, minha mulher precisa fazer uma cesariana de emergência agora, por favor. Tá em trabalho de parto, ela? Não, mas ela precisa entrar em trabalho de parto agora, eu tô falando pro senhor, por favor. Não, peraí, tá tudo bem com você? Não, comigo tá tudo ótimo. Então qual o problema? Não tô entendendo. Não, o senhor não sabe que dia é hoje? Hoje são 22 de outubro. Exatamente, último dia de Libra. E? Que se nasce amanhã é escorpião, porra!
Ah, não. Gente, olha só, não entendo essas coisas de signo. Você não tá entendendo por que tá todo mundo lá fora querendo fazer cirurgia de parto hoje, não? Presta atenção, eu não posso fazer uma intervenção, uma emergência, assim, sem um bom motivo. Oh, meu Deus do entendeu? céu, eu vou dar um bom motivo pro senhor. Na verdade, eu vou dar um não, vou dar 2 bons motivos. João Bidu, astrólogo, grande astrólogo. Ele aqui, ó, escorpião. Vingativo e rancoroso. Tá bom pro senhor? Doutor, se eu te apresento minha sogra, mas tu ia fazer esse parto aqui agora, nessa mesa aqui. Gente, isso não é motivo. Não, meu amor, a gente fez tudo direitinho, doutor. Quero que o senhor entenda que a gente tava esperando que nascesse no início do mês. Um libriano lindo, simpático, diplomático. Eu já tava imaginando meu filho juiz, desembargador, a gente já tinha visto as melhores faculdades de direito no exterior, a gente já juntando dinheiro, a gente viu o preço, tudo. Então, esse vídeo é sensacional para nós, advogados, principalmente, porque a exigência do paciente para com o médico, ela é muito complicada. Então, eu coloco esse vídeo para demonstrar que o nosso tema é tão importante porque fala sobre o parto. Então, o parto, ou ele é cesárea, ultimamente está sendo assim, ou ele é humanizado, que é um tema mais atual que vai ser o que vai ser discorrido hoje pelo Dr. Paulo. Muito obrigada. Dr. Marcelo. Bom, eu quero agradecer esse evento por estarmos juntos nesse período ainda de fim de pandemia, esperamos que seja o fim, mas parabenizar as comissões de Direito à Saúde, coordenada pela doutora Hélio Martins, e de Direito à Moda, coordenada pela doutora Gisele Geraldini, pela união dessas duas comissões sobre um tema tão importante e que, não tenho dúvida, aprenderemos muito com o Dr. Paulo Fazanelli, médico, e que fica aqui novamente o agradecimento desta subseção pela sua presença entre nós, os advogados e advogadas da nossa região. E, portanto, eu quero também agradecer aos coordenadores pela referência de carinho com a nossa sessão de reinauguração da nossa Casa da Advocacia e Cidadania, sede da subseção, na última segunda-feira, e estamos terminando ainda alguns detalhes da reforma da casa, para que logo possamos entregar de forma efetiva e ampla para toda a advocacia. Muito obrigado pela palavra de carinho e apoio dos meus amigos, doutora Gisele e doutor Hélio. Portanto, com vocês, doutora Gisele e doutor Hélio, a condução dos trabalhos desta noite. E que tenhamos todos nós um ótimo evento. Sejam todos bem-vindos. Dr. Paulo, passo a palavra. Olá, pessoal. Eu quero agradecer, em nome da Gisele, o Hélio, toda a comissão organizadora do evento, o meu orgulho de participar de um evento tão nobre, falando com vocês que tomam conta aí do nosso dia a dia, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Falar sobre humanização é algo muito fácil para mim e faz parte da minha rotina. Há mais ou menos 8, 9 anos, nós começamos o trabalho aqui em São José do Rio Preto, no caminho da humanização dos nascimentos, da assistência às gestantes e essas famílias que estão surgindo aí com esses partos. E a proposta era mudar uma visão cultural nossa em relação ao nascimento, né? A gente já via alguma corrida nas capitais, nas grandes cidades, rumo a essa humanização, e nós achamos que o interior, que aqui é a nossa cidade, precisava desse caminho também. Nós percebemos que algumas coisas ainda não aconteciam como deveriam. E para vocês entenderem um pouquinho o que é a humanização do nascimento e por que esse caminho hoje mais sem volta, lá na década de 80, tinham 2 formas de nascer no nosso país. Ou a mulher nascia de um parto violento e com muitas intervenções desnecessárias, que quando elas se dirigiam a uma assistência do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, ou elas passavam por uma cesárea paga e agendada e também violenta. Então, foi muito tempo divulgado essa cultura da dor, do medo do parto. Os médicos tinham na mão deles o poder sobre quando indicar ou não um nascimento, e as mulheres eram encaminhadas ou a pagar por um nascimento vendido como menos doloroso, menos sofrido, ou passar mesmo por partos sofridos, dolorosos
e sem assistência ou com uma assistência engessada na figura do médico, nas redes públicas e no Sistema Único de Saúde. E aí a gente tentou correr para mudar esse paradigma cultural daquela centralização do poder sobre o médico, né? A gente chama de médico-centralização ou de tecnocracia, que era vendido naquela época, que era o que tinham para oferecer naquela época, e hoje trazer uma figura central no parto da mulher, o parto ser centrado no binômio materno-fetal, e não mais no médico e nas suas vontades. E para isso a gente precisava empoderar, trazer informação para essas mulheres, para elas terem elementos para discutir com os seus médicos ou discutir com as pessoas que estavam cuidando delas, usando a autonomia delas para decidir sobre os caminhos, não tirando o saber médico, mas compartilhando este saber com a família para que eles pudessem ter subsídio e informação suficiente para decidir sobre os caminhos a tomar sobre em suas gestações, né? Eu vou pedir para o William ir passando aí um pouquinho agora para a gente entrar na aula. Consegue colocar aí o primeiro slide para mim? O primeiro slide é só esse nome mesmo, né? A humanização do nascimento e a forma de chegarmos, de alcançarmos a humanização, que seria o trabalho do empoderamento da mulher, né? Só que hoje a gente ainda vive a teoria do bambu, né? Para eu entortar um bambu para um lado, para eu desentortar um bambu, primeiro eu tenho que entortar ele para o lado contrário. Então, por muito tempo, a gente viveu uma cultura totalmente voltada para a cesárea e para o poder na mão do médico, e hoje a gente está entortando, é lógico, isso é consequência do que a gente vive, a gente ainda está entortando um pouquinho o bambu para o outro lado, então já tem algumas grupos que trabalham e ficam mais centrados no nascimento do parto normal. E a humanização do nascimento é o respeito das opiniões e das ideias com informação dessas mulheres. Volta um pouquinho ainda, William. Então, o que é empoderamento, né? Como a gente... O que é essa palavra empoderamento feminino, né? É o protagonismo feminino, é a mulher tendo conhecimento para ter as rédeas do nascimento de uma forma bem voltada para o bem-estar dela e do bebê. O aumento da autonomia da mulher, hoje a gente sempre discute isso nas nossas consultas, a gente usar a autonomia do paciente. É assim que se evita os problemas, e principalmente os problemas de cunho judicial. Eu lá na clínica a gente atende hoje em torno de 40 pacientes por dia, temos em torno de 30, 35 nascimentos mês, e o nosso número de problemas judiciais são muito pequenos, porque nós usamos muito da autonomia da paciente e informamos muito essa paciente o tempo todo. A mulher não tolerar o binômio, o controle da biologia do seu corpo e do seu bebê, aquela questão da cesárea de hora marcada. Quando a gente fez aquele vídeo passado no início do nosso bate-papo, a realidade, por muito tempo assistida, era grandes números de cesáreas realizadas em pré-feriados, em sexta-feiras, porque o médico ia viajar no final de semana, e muitas mulheres ouviam isso dos seus médicos. Tem mulheres que chegam no meu consultório e falam: doutor, eu saí do médico X porque o médico falou para mim que queria fazer minha cesárea essa sexta-feira para não dar trabalho para ele no final de semana. E quando você se propõe a fazer obstetrícia, e essa é a nossa realidade hoje, lá da clínica, do pessoal que trabalha com a gente, nós temos que nos abdicar de feriados, de final de semana, porque os bebês não têm hora. E aquela tal história, eu sempre falo que a mãe combina com o médico e com o marido o horário de nascer, mas ninguém perguntou para o bebê. E existe um porquê desse bebê ficar ali dentro do útero todo aquele período, né? Hoje, com base científica, a gente sabe que o trabalho de parto final de uma gestação traz um ganho e um grande desenvolvimento no sistema nervoso central, e que isso não volta mais atrás. São desenvolvimentos que vão ser perdidos pelas crianças que não tiveram a oportunidade de passar por esse momento.
Mas é muito difícil todo esse empoderamento pela figura passiva da mulher ao longo de todo o desenvolvimento social nosso, né? E elas não conseguem se empoderar de forma correta porque não têm acesso às informações. E hoje a gente já tem muito acesso, a gente consegue enxergar que esse desenvolvimento tecnológico, as mídias sociais, o próprio Google, os sistemas de pesquisas que tem aí, facilitam muito o acesso à informação. Elas só precisam ser bem interpretadas, e aí o médico entra com o papel de ajudar nessa interpretação. E uma ferramenta para auxílio das mulheres, o empoderamento é uma ferramenta para auxílio das mulheres na luta contra as intervenções desnecessárias. A cesárea é uma delas, mas vocês vão ver mais para frente, pode passar, William, que existem várias outras intervenções desnecessárias feitas em um nascimento, e vocês vão conseguir enxergar o que realmente precisa ser feito e o que é feito, às vezes, para abreviar o tempo de um trabalho de parto, para que os médicos ou as pessoas envolvidas tenham menos tempo perdido naquela tal ideia dos nossos amigos americanos de time is money, né? E isso veio muito quando o médico assumiu, ali em torno da década de 30, assumiu com mais força os cuidados ao nascimento. A gente teve uma melhora muito grande naquele período, com diminuição de problemas, mas tivemos muitas intervenções necessárias daí em diante que não visavam só diminuir o problema, mas sim também abreviar o tempo do trabalho do próprio médico ou dos próprios envolvidos ali com o nascimento. E é lógico que o empoderamento é algo individual. Eu não consigo trabalhar com empoderamento quando a gente fala de cultura sem individualizar cada caso. Cada mulher traz um medo, traz uma identidade formada em toda a sua vida. E você precisa individualizar isso e trabalhar de encontro com essas mulheres para que elas tenham mais informações. Então, ajudar essas mulheres com pensamento crítico, com a questão da autoimagem e confiança positiva. Nós sempre indicamos livros, boas leituras para ela sobre os nascimentos, os vídeos, os grupos interdisciplinares. Então, essas mulheres passam por várias outras visões. Vocês vão ver que a gente vai falar do trabalho transdisciplinar para que elas consigam se empoderar, criar informação suficiente para discutir, e também a gente orienta sempre a ouvir os relatos de parto e trabalha para que elas consigam acreditar nelas mesmas e no corpo delas, que isso foi tirado há muito tempo, né? Foi muito tempo vendido para a mulher que ela não poderia parir, que ela não ia dilatar, que ela não ia entrar em trabalho de parto, que ela ia sofrer demais, que aquilo não traz benefício nenhum, e são frases ainda hoje vendidas nos consultórios. Lembro para vocês que não tem certo e errado, porque a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Os próprios colegas aprenderam nas suas residências, nas suas faculdades, essa visão mais curativista do médico, e esse modelo medicalocêntrico. Hoje o que a gente tenta é mudar isso. Então, é uma fase em que é difícil ditar o certo e errado. Por isso que eu fico vendo a profissão de vocês e acho ela tão maravilhosa, porque vocês têm que lidar ainda também e entender esses conceitos culturais em que a gente hoje, em que somos inseridos. E até nessa mudança desse próprio paradigma e ter paciência com esse tempo de mudança, né? Pode passar, William, por favor. Então, Cassel, em 1991, trouxe uma frase que eu acho muito bonita, que é: a tarefa da medicina no século XXI será a descoberta da pessoa encontrar as origens da doença e do sofrimento. Com este conhecimento, desenvolver métodos para o alívio da dor e, ao mesmo tempo, revelar o poder da própria pessoa, assim como nos séculos anteriores foi revelado o poder do corpo. Ele está falando sobre autocura, sobre conhecer o porquê de cada doença e o que essas aflições, esses momentos difíceis querem dizer para a gente, e com esse olhar a gente conseguir sair ou amenizar esses problemas físicos, né? Pode passar, por favor, William. Então, o que é humanização, né? Como eu lido e como eu trabalho para entender esses conceitos? Eu estava em 2011, onde eu fiz a minha pós-graduação
que foi a primeira lato sensu, depois eu fiz estricto sensu também, na parte de humanização, mas eu estava no Rio de Janeiro, no Instituto Fernandes Figueira, e no Tratado de Ginecologia Minimamente Invasiva tinha um texto no capítulo de anestesiologia que falava que para você exercer a medicina, e eles estavam falando sobre anestesia no caso, você tinha que entender o que era alteridade. E a alteridade, o doutor Aurélio coloca no dicionário dele como sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De você alternar o lugar com o outro. E a humanização, para mim, é muito isso. Esse ato ou efeito de humanizar nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, transformar aquilo em uma forma mais benévola ou mais sociável. E a empatia, que às vezes eu discuto quando eu estou dando aula de medicina nas faculdades ou falando com os residentes, o quão difícil é a gente ensinar a empatia, porque a empatia ela vai além da alteridade, ela é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, enxergar como o outro, não mais com a sua visão, e tratar esse outro a partir dessa visão de como ele gostaria de ser tratado. Então, é você transformar a alteridade, a capacidade de se colocar no outro, em algo mais individualizado, porque é entender como o outro pensa, com as suas culturas, com as suas dores, com as suas bases, e isso precisa ser colocado no dia a dia da medicina. Eu não consigo tratar e olhar um paciente se eu não o entendo. E a gente só consegue isso com humanização, com essa troca, com essa abertura para que o paciente tenha possibilidade de falar as dores que ele traz. É enxergar essa mulher de uma forma muito mais ampla e menos direcionada e centrada só na figura do médico. E a compaixão, que é algo que não tem como você fazer medicina e fazer saúde se você não tiver esse sentimento piedoso, principalmente nos casos difíceis que a gente passa na obstetrícia, como os abortos, como as perdas fetais, e toda a dor e o luto que isso traz para as mulheres. Não é ver mais a mulher só como um corpo, é enxergar essa mulher, essa família, de uma forma muito mais ampla e considerando ela no mais alto grau de conhecimento sobre a saúde, considerando ela do ponto de vista material, mental e espiritual. A gente tem que abranger isso tudo para a gente começar a trabalhar e conseguir trabalhar com a humanização. Pode passar. Eu vou chegar depois, como a gente traz isso para a prática, né? Eu acho que agora eu estou falando de uma forma meio lúdica, mas eu vou trazer isso para a prática e para vocês entenderem como a gente trabalha lá na clínica, vocês trazerem isso depois para o dia a dia, na prática de vocês também. Oliver Sacks, um neurologista, escreveu, depois de um período de internação que ele teve por problemas físicos, e ele escreveu sobre a sistemática despersonalização que se vive quando se é paciente. As próprias vestes são substituídas por roupas brancas padronizadas e, como identificação, um simples número. A pessoa fica totalmente dependente das regras da instituição. Se perdem muitos de seus direitos. Não é mais livre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas instituições de trabalho, trabalhar a humanização desses profissionais que, às vezes, estão totalmente voltados para burocracias, para preenchimento de papéis, mas esquecem do principal motivo para eles estarem ali trabalhar, que é aquele ser humano que precisa de alguma assistência. E nem toda assistência que um ser precisa num atendimento médico é curar uma ferida. Muitas das assistências que a gente passa hoje em dia são acolher e entender feridas da alma e não só da matéria. São acolher e entender sentimentos que também estão envolvidos quando a gente avalia a descrição do que é saúde pela OMS, que é o completo estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a gente tem que ter esse olhar. Senão, o paciente que chega numa instituição e se torna um número, sai muito pior do que ele entrou, com traumas que podem levar para a vida inteira e causar outras doenças. Pode passar para mim, por favor. E a gente vê que existe, então, duas abordagens médico-pacientes. Uma abordagem muito ensinada
e vendida pela hierarquia pregada nas instituições de ensino da saúde, que é a abordagem paternalista, o médico é detentor de todo o saber e o paciente depende de suas ideias e julgamentos. E hoje, um modelo informativo e mais moderno, que a gente usa da autonomia da paciente, que o paciente é informado dos diagnósticos, das dificuldades de cura, e cabe a ele, junto com o médico, com os acompanhantes, a decisão final sobre o tratamento. Isso já foi colocado em 1992, e como é uma mudança de paradigma, a gente ainda se arrasta para chegar a um conceito menos centrado no médico, ainda nesse período em que a gente vem vivendo. Pode passar, por favor. E quando a gente traz isso para o nascimento, né, esses conceitos de humanização, esses conceitos, então, de trabalhar com a empatia, com a alteridade, dentro de uma sala de parto ou de um consultório de obstetrícia, como que eu faço isso? A gente tem que focar o atendimento na mãe. Eu vou dar um caso simples, esse símbolo que vocês veem ao fundo do slide é o símbolo das rosas do parto. E quando a gente desenhou esse símbolo, a gente colocou aí essas pétalas em volta dessas rosas como sendo a equipe de assistência à saúde. E aquela pétala central, com aquele pontinho lá em cima, é a nossa paciente. Obstare, a obstetrícia que vem do obstare, né, estar ao lado de, fala essa visão mais centralizada na mulher do atendimento, e não só centralizada no corpo e na matéria física dessa mulher, mas centralizada nos seus medos, nas suas ansiedades, entendendo que essa mulher tem em casa, se ela sofre algum tipo de agressão física ou moral dentro da casa dela, se ela traz medos gerados pela sociedade ou por falácias que foram ditas durante esse processo de gestação. Então, enxergar essa mulher, né, como um todo e transformar ela na protagonista do seu trabalho de parto, do seu pré-natal. Eu sempre trago para as mulheres as responsabilidades delas também sobre os cuidados, sobre a alimentação, sobre a atividade física, trazendo elas também com responsabilidade durante todo esse desenvolvimento de gestação. E todos os procedimentos realizados com essa mulher, como elas têm informação suficiente e é dada essa informação para elas, são discutidos com elas. E elas vão decidir os caminhos que vão tomar depois com embasamento nesses conhecimentos delas. Pode passar para frente, por favor. Além disso, e é uma coisa, é algo que vocês discutem muito, né? E eu ouço alguns problemas relacionados a isso, a presença da doula. Hoje, a presença da doula, que é uma mulher com uma figura importante nesse acompanhamento, normalmente as doulas, elas são como acompanhantes bem informados, elas trazem estudos e sabem, têm embasamento científico sobre o nascimento e sobre a maternidade, é muito nobre, ajuda muito essas mulheres a chegar. Se você pegar vários estudos americanos, estudos de outros países de primeiro mundo, mostram que as mulheres que são acompanhadas por doulas têm uma chance maior de chegar ao seu parto normal, menos riscos de intervenções e de violências obstétricas. Então, é importante ter a doula. Hoje eu percebo ainda uma disputa, uma briga muito grande dos obstetras em relação às doulas, desses obstetras mais convencionais, com umas ideias um pouco mais contemporâneas, porque elas trazem informações que dificultam a ação deles. E mudar todo esse caminho, mudar todo esse processo cultural que foi ensinado, aí, que foi praticado, é muito difícil para os obstetras. Eu entendo eles também e respeito o tempo deles, mas eles também têm que começar agora a respeitar essa mudança, esse caminho contrário dessa centralização que ficou pregada por tanto tempo, né? Essas mulheres têm direito à analgesia de parto, se desejado, que são métodos farmacológicos e não farmacológicos para alívio da dor. A gente considera como analgesia até uma massagem, um banho de água morna,
o próprio livre movimento dessa mulher já não ser mais amarrada numa cama com um soro, já ajuda a diminuir a dor, ela poder se movimentar de um lado para o outro, e quando precisa também a analgesia farmacológica, ela ter acesso a tudo isso, sempre com um companheiro de escolha dela durante o trabalho de parto. Isso é direito da mulher, e por muito tempo esse direito foi negado, tendo algumas instituições que serem multadas para começar a praticar algo que já é há tanto tempo colocado como direito dessas mamães. A diminuição, já com a humanização, a gente consegue diminuir as taxas de cesáreas, evita as medicalizações dos partos, evita os partos com mais intervenções, que a gente vai falar um pouquinho o que são essas intervenções. Pode passar. Então, na realidade, enquanto o William está passando, essas intervenções tão faladas aí sobre o parto, que eram feitas, elas podem sim ser realizadas, mas quando bem indicadas. Então, o que acontecia antes é que tinham várias intervenções que poderiam ser feitas durante o trabalho de parto para ajudar, quando eu tinha uma indicação física da mulher, do próprio bebê, para abreviar esse tempo do trabalho de parto, e elas começavam a ser realizadas, e essas intervenções, lógico, geram dor, começavam a ser realizadas de forma rotineira. Então, para vocês terem noção, quando eu fiz minha residência, na época, na instituição em que eu fiz, a paciente entrava e era em trabalho de parto e era ligado num soro com ocitocina. E a ocitocina é o hormônio que dá a contração e que amplia muito a força e o tempo de uma contração, gerando mais dor para essas mulheres. E grande parte delas não precisavam. Então, não é que a intervenção é sempre desnecessária, é que ela deve ser usada quando necessária, né? E a gente também divulgar essa cultura do parto sem medo. Por muito tempo foi orientada essas mulheres e foi disseminado para elas esse medo do sofrimento do parto, as histórias que tanto médicos, e hoje depois, como que o médico ainda tem uma importância social, o que o médico fala tem uma importância social muito grande, essas histórias depois foram passadas pela própria sociedade. Muitas pacientes chegam no consultório com medo, porque falam, Paulo, minha mãe falou que quando ela foi ter parto, ela não conseguiu, porque ela não dilatou, ou minha mãe tem muito medo, ela sofreu muito no parto dela, porque vivenciou aquele parto sofrido lá de trás, naquela época em que a mulher só tinha 2 escolhas para o parto, principalmente a década de 80, ou era um parto pago, uma cesariana desnecessária pago, ou um parto violento quando ela não tinha condições de pagar. Então, essas mulheres trazem essa bagagem dolorosa e vendem esse medo, passam esse medo adiante, como cultura mesmo, né? E a gente valorizar de novo, eu sempre bato nessa tecla, a questão da autonomia do paciente e tirar aquele sistema obstétrico convencional que foi trabalhado em cima dos mitos, né? De que a mulher não consegue parir, você é pequena demais, seu bebê é grande demais, a sua vagina vai ficar larga. Todos esses mitos que foram hoje já estudados e mostrados cientificamente que não são fatos, devem ser parados de ser vendidos para que a gente passe por essa fase ainda de mudança de paradigma que a gente luta e chegue nessa verdadeira humanização. E aí eu não vou chamar o parto mais de humanizado, porque a gente levou o nome de parto humanizado para o parto que deve ser o certo, com embasamento científico, com apoio múltiplo a essas mulheres. E depois disso, quando a gente chegar nesse ponto, esse parto vai ser só o parto, que é o correto a se fazer, né? Essa divisão de parto tradicional ou de parto humanizado fomos nós que inventamos para essa fase em que a gente vive ainda, essa fase de transição em relação aos nascimentos. E o trabalho de parto, né? Como que a gente trabalha lá no Rosas do Parto e vivencia esses trabalhos de parto? Hoje a gente tenta fazer com que essas mulheres cheguem no hospital em trabalho de parto numa fase um pouco mais avançada, para que ela viva a sua rotina domiciliar, o seu aconchego, né? Eu sempre brinco e falo, quem tem gato e vê uma gata parindo, ela vai sempre num lugar mais aconchegante, com luzinha baixa, um lugar tranquilo, em que para ela traga segurança, né? Então, deixar essa mulher na primeira fase do trabalho de parto em casa,
com a avaliação de uma enfermeira obstetra e uma doula que podem fazer essa avaliação e sabem, têm capacidade técnica para fazer essa avaliação, é muito bacana. E o médico vai sendo informado desse desenvolvimento do trabalho de parto, e essa mulher normalmente vai para o hospital já numa fase mais ativa, ou num período de transição, que a gente considera uma fase em que a mulher já está com uma dilatação um pouco maior, para vivenciar esses últimos períodos aí do trabalho de parto. Normalmente elas vão ficar ali em torno de 4 a 8 horas, mas isso depende muito e é muito individual no hospital. E depois o pós-parto e os cuidados dessa mãe, a gente tenta priorizar o contato pele a pele. Então, a hora que esse bebê nasce, ele vem para o colo da mãe. A gente tenta trabalhar com a Golden Hour, né, que é a amamentação na primeira hora do bebê, e já ajuda também ela com as consultorias de amamentação. A fase da amamentação também é uma fase que precisa de muito apoio, de uma rede de apoio muito grande para que essa mulher tenha êxito, também pelas facilitações que foram ensinadas culturalmente para essas mulheres. São duas lutas nossas hoje muito grandes, tanto o nascimento quanto a amamentação, e a gente tenta colocar tudo isso num pacote de humanização para ajudar essas mulheres a terem sucesso nesses processos naturais e fisiológicos do corpo delas, né? Pode passar um pouquinho para frente. E esses pilares são os que a gente tenta colocar no nosso trabalho lá no Rosas, e que a gente quer sim que isso passe para frente. Então, atendimento e a preparação psicofísica do casal ou da mulher, quando ela não tiver um companheiro, por uma equipe multidisciplinar, sempre descentralizar. É muito mais fácil eu conseguir enxergar essa mulher de uma forma mais abrangente se eu tenho outras pessoas. É muito comum, como as pacientes lá no consultório, vocês vão ouvir eu falar um pouquinho sobre isso, passam com atendimentos com outros profissionais, passam com enfermeiras obstetras, passam com psiquiatras, passam com pediatras. Às vezes uma enfermeira vira para mim e fala: ó, Paulo, e elas escrevem no relatório até para eu estar vendo, Paulo, a paciente tem trauma, que o outro obstetra dela fez um toque e deixou ela machucada, mas ela não vai ter coragem de falar nisso, e aí eu tento agir de uma forma mais branda em relação ao exame físico, ou se não, Paulo, essa paciente está tendo alguns problemas sexuais, ela conseguiu verbalizar para mim que ela foi vítima de abuso, e hoje ela está tendo muitas dores na relação sexual. Então, a gente consegue, com esse trabalho multidisciplinar, enxergar essa mulher com algumas coisas que, por falta de tempo ou mesmo de abertura, elas não se sentem tranquilas para conversar com o médico. E isso facilita e amplia muito a ação e o cuidado, a capacidade de cuidar mesmo dessas mulheres de uma forma mais integral. Sempre o respeito... Não, eu estou lá ainda, William, desculpa aí. O respeito ao processo fisiológico do nascimento, o respeito do corpo dessas mulheres. Às vezes, como eu sou médico e tenho toda essa formação também curativista, que a maioria dos colegas passaram, eu levo uns puxões de orelha das enfermeiras que trabalham comigo, porque eu fico mais assustado, fico mais querendo cuidar de tudo e organizar todo aquele tempo, controlar todo aquele tempo, e uma enfermeira vira para mim e fala: não, Paulo, confia nela, confia no corpo dela, e que vai dar certo. E é legal isso, porque quanto mais eu me entrego para isso, mais eu vejo que essas mulheres podem sim, é tudo uma questão de a gente trabalhar durante o pré-natal dela, essas fugas desses medos, esse empoderamento mesmo, e saber com que elas conseguem, o corpo delas foi feito para isso, e nós também entendermos os tempos delas para vencer ou as dificuldades físicas ou até mentais, porque o parto é muito hormonal, e a gente sabe que todo o nosso controle, toda a parte hormonal depende desse controle mental nosso, dessas questões externas. Às vezes uma luz mais acesa e um ambiente que não seja acolhedor faz com que a mulher diminua a produção de ocitocina dela. É muito comum isso, a gente chega com uma mulher que estava em trabalho de parto franco na casa dela, ela deu a entrada no hospital, as contrações vão embora, o trabalho de parto dá uma espaçada, uma relaxada, e dali a pouco ela começa de novo a se sentir segura e o trabalho de parto volta. E o respeito aos valores culturais do casal.
como aquele vídeo lá trouxe no começo, as pessoas trazem essas questões culturais. Eu também não posso bater de frente com isso, falar, o melhor para você é isso ou aquilo outro. Eu tenho que respeitar, eu tenho que informar e fazer com que essas pessoas, e isso para mim hoje é a medicina real, a minha prática diária, fazer com que essas pessoas lidem, elas vão chocar a cultura delas, os ensinamentos, as identidades formadas durante a vida dela com as informações que eu vou dar. E eu vou ver onde eu consigo chegar para esse bebê. Numa cultura que foi muito, muito vendida, de uma cesárea agendada, para a gente mudar essa cultura hoje, ou a cesárea porque era o dia do aniversário do pai que faleceu, ou a cesárea que era no dia... não, esse número aqui ficou mais bonito, dia 8/8, e a gente ouve tudo isso ainda hoje, tem que lidar com isso. Então, eu tento trazer para essas mulheres a responsabilidade com números e com fatos científicos de que talvez agendar no dia 8/8, porque fica um número bonito, pode levar esse bebê para uma UTI, pode precisar de uma assistência neonatal, e aí elas vão conseguir entender sozinhas. Mas eu tenho que valorizar essa questão cultural delas, e não só impor o que é melhor ou pior para elas. Assim eu consigo chegar a resultados melhores do que eu ficar brigando e dando murro em ponta de faca com algo que foi construído há muito tempo. Pode passar para mim, por favor. E o casal sempre deve estar bem preparado e integrado com todo o ciclo gravídico puerperal. É conhecimento, de modo a vivenciar uma gestação saudável, acolhendo a dor do parto como sua maior aliada. Eu tinha uma pediatra amiga minha que ela teve os 2 partos. Ela teve uma cesárea e depois ela teve um parto normal. E ela fala que o parto normal foi uma dor que trouxe prazer para ela, porque trouxe a luz, a vida do filho dela, né? Então, essa questão de você ressignificar algumas coisas em relação ao parto ajudam. É doloroso? É sim, mas vai trazer vida. É uma doação? É sim, mas a cesárea também porque a hora que a mulher passa por um procedimento cirúrgico, ela vai ter uma recuperação depois. E só quando a gente conseguir toda essa ressignificação, a gente vai ter as mulheres realizadas, bebês saudáveis, a amamentação facilitada e os melhores vínculos familiares. E eu acredito muito nessa questão dos vínculos familiares. É algo que é meu, eu estou falando, eu sempre vou falar o que é evidência científica, que é a opinião própria, mas eu acredito muito que o nascimento, de uma forma mais humanizada e mais bonita, fortaleça os vínculos familiares e com certeza vai diminuir muito no futuro nosso as separações, essas brigas de casais, porque é um momento único, é mágico. Para quem vive esses nascimentos, quem participa desses nascimentos, a gente se apaixona com cada vida que chega, com cada família formada ali naquele momento. Pode passar, por favor. E para a gente ter algumas diferenças em relação ao parto tradicional e o parto humanizado, lembrando mais uma vez que essa nomenclatura nada mais é para nos facilitar passar por esse período de transição. Então, no parto tradicional, as gestações eram interrompidas com 40 semanas. Na minha época de residência era isso, chegou a 40 semanas, não pode mais. Hoje, no parto, nessa assistência mais humanizada, chegou nas 40 semanas, eu começo a aumentar os meus exames para manter o bem-estar e a vitalidade desse bebê. Para vocês terem noção, nessa questão de tempo e onde a gente está e aonde pode chegar, eu fiz uma vez o parto de uma paciente belga, que ela ganhou o bebê dela lá na Bélgica com 43 semanas e lá vai pedrada. E isso aqui no Brasil seria um ultraje, né? É lógico que a assistência é totalmente diferente, a capacidade de ter essa assistência é muito mais fácil lá do que aqui, mas é só para mostrar para vocês que nós temos um caminho longo ainda para percorrer. O trabalho no parto tradicional, então, o trabalho de parto costuma ser acelerado com a ocitocina, como eu disse para vocês, romper a bolsa, que são instrumentos que a gente usa para romper a bolsa amniótica e acelerar o parto. Na humanização, esse trabalho de parto acontece de uma forma mais natural, e, na realidade, as intervenções, volto a dizer, só são utilizadas
quando necessárias, ou por algum problema fetal, ou por algum problema materno. É aquele foco no binômio, e não porque o médico tem que sair para a viagem dali a pouco. E por isso a importância de trabalhar em equipe para um trabalho de parto, e não ser mais a figura só do médico centralizada para assistência a esses partos. Pode passar um pouquinho. De novo, né, no tradicional, a mulher permanece deitada na maca, e depois deitada na cama, e depois na maca, toda conectada a aparelhos que vão estar dando mais contrações e monitorizando o batimento cardíaco do bebê. E hoje a gente sabe que a monitorização intermitente, feita com espaços de tempo, a gente faz ela de hora em hora na fase ativa, no período expulsivo de 30 a 15 minutos de intervalo, essa monitorização é suficiente. É fácil analisar isso. Eu pego em um trabalho e ponho mulheres monitorizadas com aquelas cardiotóxicos deitadas e mulheres com ausculto intermitente, e a gente chegou já tem essa conclusão de que a ausculto intermitente é satisfatória para evitar qualquer desfecho negativo durante um trabalho de parto. Então, por que eu vou deitar essa mulher? A gente sabe que a dor piora muito deitado. E os nascimentos, normalmente os nascimentos nos partos humanizados, são nascimentos mais verticalizados. Eu sempre falo para todo mundo, os bebês não nascem pelas costas, eles nascem pela vagina. E a vagina, para ficar verticalizada, a gravidade ajudar, a mulher tem que estar de pé. Se a mulher está deitada, eu não tenho gravidade me ajudando. Então, são conceitos básicos e físicos que vão fazer a gente melhorar e amenizar essas dores e os desconfortos do trabalho de parto. Pode passar. De novo, olha lá, o trabalho de parto, a anestesia é sempre feita nos hospitais privados. Então, é sempre, para todo mundo. Chegou a tal dilatação, faz anestesia, passa um fórceps e tira o bebê, né? Era vendido esse parto como parto sem dor, mas também era um parto totalmente contrafisiológico, que machucava muito as mulheres, traumatizava a vagina. No parto humanizado, a mulher é incentivada a usar métodos não farmacológicos para alívio de dor, como massagem, óleos, banhos mornos, banheiras. A presença da doula ajuda demais, empoderando e levando essa mulher aonde ela gostaria de chegar, que é o nascimento natural. E caso a mulher deseje uma analgesia, será feita preservando a capacidade de movimentação. Eu quero que essa mulher faça um procedimento analgésico, mas consiga se movimentar, porque o movimento ajuda o parto, né? E a episiotomia, aquele famoso corte na vagina da mulher que os médicos faziam, esse já é hoje proscrito, a gente não tem indicação nenhuma. A episiotomia só altera a fisiologia, traumatiza a vulva da mulher, corta músculos essenciais para a função da vagina, tanto as funções fisiológicas, miccionais, quanto as funções sexuais, né? Então, hoje a gente não realiza mais episiotomia, e isso era feito de rotina em todas as instituições até o começo da década ali de 2000, e hoje já começam a se mudar todos esses caminhos aí em relação ao nascimento. Pode passar? O cordão umbilical era imediatamente cortado. A gente via a cena de bebês que nasciam, o médico cortava o cordão e passava para o pediatra, e a mãe ficava, às vezes, horas sem ver esses bebês. Ela via de longe o pediatra aspirando ali o bebezinho dela, limpando a gargantinha, e mostrava para ela assim de longe. Hoje, no nascimento humanizado, a gente espera esse cordão ou parar de pulsar, ou pelo menos um tempo de 3 minutos, que a gente sabe que isso aumenta a volemia, diminui o risco de anemia para esses bebês, e também a gente coloca esses bebês direto em contato pele a pele com a mãe deles. É a mãe que deu à luz, que passou, isso é óbvio, passou por um trabalho de parto, se doou tanto para aquela chegada, ou que seja de uma cesariana mesmo, passou por um procedimento e vai ver o bebê dela de longe. E se vocês tiverem a oportunidade um dia de ouvir o relato dessas mães que foram afastadas dos bebês, os medos, os traumas, aquele momento, quanto foi difícil, quantas mulheres ali são abandonadas, depois todo mundo volta à assistência só ao bebê, e elas ficam numa sala fria, cheia de iluminação, com as pessoas falando de churrascos, falando de momentos particulares, e sem olhar para aquele casal, para aquela mulher, para aquele bebê, como eles devem ser enxergados. O nascimento é um evento extraordinário para aquela família, é um evento único.
E ele precisa ser enxergado pelas pessoas que estão lidando em volta, pelos profissionais que estão ali em volta, com a importância que eles têm para aquela família. Senão essa família perde toda aquela elegância, aquele glamour daquele momento, ele fica abreviado, curto e frio, e isso não serve para um nascimento. Pode passar. O trabalho no parto tradicional, o médico faz o parto, né? Ou ele usa o fórceps, ou ele traciona esse bebê, ou ele usa de alguma medicação. É o poder do médico, né? O saber médico. E no humanizado, não. O médico ele vai estar ali para intervir quando necessário com os outros profissionais, mas a função maior dele é estar do lado, é acompanhar, é amparar, é dar segurança para aquela mulher, para que aquela mulher consiga exercer o que a fisiologia dela é capaz de fazer. Não é desassistir, é assistir com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito e intervir quando necessário. Pode passar para frente. Aí uma foto da episiotomia, né? Esse corte que era feito na vulva. Existiu uma outra manobra muito comum nos partos também, que era a manobra de Christeler, também proscrita, uma manobra que causa até hemorragias intraabdominais, uma manobra em que os enfermeiros, enquanto o médico estava ali embaixo com a mulher deitada, os enfermeiros, os anestesistas empurravam a barriga dessa mulher, forçando o bebê contra a vagina, né, aumentando a pressão, o tônus da própria musculatura ali, empurrando o bebê para baixo, e aquele empurrar, algumas enfermeiras soltavam o peso sobre o abdômen, quebravam costelas, traumatizavam. É lógico que não é isso sempre. A gente via casos que... Mas isso não é preciso. É só eu verticalizar essa mulher que eu vou ter a força da gravidade atuando. Só que aí para o médico ficava sempre a favor dele, né? Se a mulher está verticalizada de cócoras, o médico vai estar sentado no chão. E às vezes essa posição era ruim para ele preferia outras posições que ele acharia mais fácil de manipular, e sempre centrado no médico. E hoje não, a gente trabalha sempre centrado na mulher. Pode passar. Aí a diferença dos partos tradicionais, né? Sempre com a anestesia, as mulheres deitadas nessa posição chamada de posição ginecológica ou de litotomia, totalmente contrafisiológica, né? E aí o bebezinho sendo tracionado pela mão do médico. Então aí a gente vê algumas intervenções que poderiam ser necessárias algumas vezes, mas que são feitas de rotina ainda por alguns grupos que estão nessa fase de transição para essa obstetrícia menos violenta, mais fisiológica. Pode passar. E aí a visão de um parto humanizado, mesmo aí no meio a gente tem uma analgesia do parto, você vê a enfermeira abraçada com a paciente, esses partos sendo realizados em ambientes mais calmos, com iluminações mais naturais. Sempre essas iluminações e esses ambientes são escolhidos pela própria família. A nossa função ali é uma função de acolher, de amparar, de manter toda a segurança, mas com o mínimo de intervenção possível, né? Os bebês já no colo das mamães, assim que nascem. Pode passar. E o médico hoje, nessa fase de transição, os médicos que a gente vê que tem uma conduta mais humanizada, eles gostam de falar sobre os nascimentos desde o início do pré-natal. Eles evitam procedimentos de rotina, como a episiotomia, o uso da ocitocina, o fórceps. Eles deixam a mulher livre para escolher seus acompanhantes e também a posição que desejam parir, estimulam a alimentação, o descanso em casa e só indicam as cesarianas quando necessário, sempre respeitando a cultura e os valores de cada pessoa que está ali na frente deles. Isso é uma ideia, né? Essa aula é uma aula que eu dou de humanização para outros colegas médicos, então sempre eu falo para os pacientes também checar como a conduta desses médicos em relação a outras mamãezinhas que tiveram os nascimentos com eles. Podem passar. E a enfermeira obstetra, hoje a gente tem aí como aliado no nosso trabalho essas mulheres maravilhosas
que surgiram das antigas parteiras, né? Hoje no Brasil a gente tem uma faculdade só de obstetrícia, que é da USP, e os outros caminhos para chegar a essa formação é a formação em enfermagem e depois fazer a pós-graduação em obstetrícia. Nos países de primeiro mundo, essas mulheres são as mulheres que fazem os partos, que praticam os partos de baixo risco, e os médicos são acionados quando necessário alguma intervenção. A gente sabe em vários estudos que o trabalho dessas enfermeiras, desses enfermeiros, ajudam com que as mulheres cheguem também aos partos normais, diminuindo os riscos de intervenções e de cesáreas desnecessárias. Hoje, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto, é um trabalho em que, se não fosse as enfermeiras obstetras e o carinho e a disposição de tempo delas, nós não conseguiríamos fazer. Pode passar. As doulas, então, como eu disse para vocês, são acompanhantes informadas, elas vão ajudar as mulheres, orientar essas mulheres a procurar boas práticas durante o pré-natal, atividade física, alimentação, vão dar um apoio emocional muito grande para essas mulheres. Em alguns estudos foram vistos que as pacientes com doulas, apesar do que os médicos não acham, são pacientes que têm um pré-natal mais bem feito, que têm mais cuidado com elas mesmas durante a gestação. Junto com o marido, essas doulas formam um círculo de apoio para que essas mamães se sintam mais seguras e acolhidas. E, normalmente, é a primeira pessoa que tem contato com as mamães, com as parturientes, que vão acionar os médicos e as enfermeiras obstetras. Pode passar. Então, uma equipe de parto humanizado, diferente da equipe de atendimento convencional, tem uma equipe multidisciplinar, centrada na mulher, com serviço individualizado e baseado em evidências científicas. Quando eu fui chamado para trabalhar no hospital que hoje eu mais atuo, a enfermeira-chefe do hospital me falou: Dr. Paulo, mas você não tem medo de fazer esses partos, né? Isso não traz muito problema? Eu virei para ela e falei: não, eu não tenho medo, porque eu tenho a ciência do meu lado, mostrando o que é melhor e quando eu devo ou não buscar um caminho. Eu virei para ela e falei: eu tenho medo de fazer cesárea desnecessária com hora agendada, que eu vou colocar mais bebê na UTI. E a ciência mostra isso. Então, se a gente se embasar cientificamente, a gente não tem por que ter medo, né? Então, a equipe é composta, na sua grande maioria, por obstetra, enfermeira, obstetra e a doula. Pode passar. E o pré-natal, a gente gosta de fazer esse pré-natal compartilhado, como eu disse para vocês. Então, essas mulheres passam e ganham informação com essas enfermeiras, com psicólogas, com doulas, com psiquiatras, quando necessário. É um pré-natal sempre centrado na mulher e com uma visão multidisciplinar para ela, tá? Pode passar. Minha gata está fazendo uma bagunça aqui atrás. Juju, sai daí, danado. Ó, a humanização do nascimento, então, sempre com essa equipe transdisciplinar e assistência ao parto, o trabalho harmonioso entre os profissionais de assistência obstetrícia traz benefício ao nascimento, e o olhar sempre, foi aquilo que eu disse lá atrás, o olhar atento a todas as áreas da vida da paciente, cuidando do bem-estar de um modo mais amplo, não só físico, né? Pode passar. As doulas e as enfermeiras estimulam as gestantes a fazerem o pré-natal. Lá, isso eu disse para vocês, isso é tudo trabalho científico. Estar consciente do bem-estar fetal e materno fazem parte do trabalho. A gente sempre vai estar de olho nessa mamãe, nesse bebê, entendendo os sinais que eles têm para passar para a gente. As doulas e enfermeiras que se comunicam com a equipe médica têm mais abrangência, e hoje isso é uma dificuldade. Algumas mulheres escolhem doulas para acompanharem, escolhem enfermeiras para acompanharem, mas são aí boicotadas ou cortadas mesmo pelos médicos, que falam para elas que isso não é necessário ou que isso não agrega em nada. Então, tanto emocional quanto fisicamente, ter respaldo e apoio médico, se tivesse interação entre esse médico e esses outros profissionais, se o médico enxergar o que esses outros profissionais podem acrescentar para esse nascimento, a gente vai conseguir um caminho muito melhor também para essa humanização. Pode passar.
esse trabalho em conjunto, essa visão multidisciplinar diminui a famosa violência obstétrica, né? E essas violências, eu fiz o meu mestrado, como eu disse para vocês, stricto sensu aqui no HB, e eu trouxe alguns estudos de falas, foi um trabalho qualitativo, eu trouxe alguns estudos de falas de mulheres sobre os trabalhos de parto delas naquela época lá de 80, e elas traziam falas dos profissionais que estavam cuidando delas de quando eu estava gritando porque estava doendo, o profissional, o médico, o enfermeiro virou para mim e falou: na hora de fazer você não gritou assim, não doeu assim, né? Falas muito tristes e traumáticas dessas mulheres. Então, as mulheres ali eram submetidas tanto a violências físicas, com que a gente chama de violência obstétrica, toda aquela intervenção desnecessária que eu falei para vocês, quanto violências morais, porque as pessoas não estavam preparadas para acolher aquelas mulheres naquele momento. Quando uma mulher dessa chega em trabalho de parto e ela numa contração, eu não vou pegar uma veia dela se ela já está numa contração, eu vou esperar ela sair daquele momento de dor, de ápice da dor, para fazer alguma intervenção que seja mínima. E as pessoas não tinham paciência para lidar com isso, muito robotizadas pela assistência médica centrada no profissional e não no paciente, essas pessoas acabavam agredindo. Isso é a violência obstétrica. Mas essas mulheres, hoje a frase dessas mulheres, a dor dessas mulheres são muito percebidas para nós, profissionais que trabalham com humanização, porque elas trazem traumas do parto dela. Elas têm maior risco de depressão pós-parto, elas trazem traumas em relação à vagina, medos, não conseguem mais ter relação sexual, elas vão ter complicações de saúde física e mental, medo de novas gestações e começam a rejeitar até o próprio corpo porque se sentiram abusadas, né? E esses procedimentos de desrespeito vão gerar dores para a vida inteira dessas mulheres. E elas relatam isso nas nossas consultas. E muitas mulheres têm que passar por cima, vencer um parto traumático para conseguir ter uma nova gestação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E toda essa humanização do nascimento vai diminuir essas violências que essas mulheres podem ser submetidas. E falar sobre isso já também ajuda a essa diminuição. Pode passar? Um novo conceito de saúde que considere a consciência plena de cidadania dos indivíduos exige novas posições e, portanto, novos ordenamentos culturais. A humanização do nascimento só possível se cidadãs e cidadãos, profissionais de saúde e gestantes, sociedade em geral, assimilarem esses conceitos. Isso pode ser o primeiro passo dessa fase de mudança que a gente vem vivendo aí. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvidos emprestados aí para essa palestra, para esse bate-papo. Na realidade, eu trouxe um pouquinho da minha visão sobre o nascimento e o que eu costumo falar sobre a humanização da assistência, e deixo aberto aí para vocês para alguma colocação ou alguma pergunta que queiram fazer. Obrigado. Doutor Paulo, vou fazer uma pergunta. A questão do parto humanizado e cobertura de plano de saúde, como é que está essa questão? Isso já tem cobertura pelos planos de saúde, ou isso tem pelo Sistema Único de Saúde também, ou isso é um custo somente particular? Em relação a custo, né? Aqui em Rio Preto, como vocês sabem, nós temos a disponibilidade médica, né? Os médicos obstetras se colocam disponíveis em tempo integral para assistência às suas pacientes e cobram por isso. E o convênio dá para essas mulheres o direito de passar nos partos com os plantonistas. Hoje, aqui na nossa cidade, nós temos no HCM um projeto vinculado com a ANS e algumas outras organizações que chama Projeto de Parto Adequado. Então, as mulheres que têm convênios, como a Unimed e outros convênios que estão vinculados a esse projeto, elas vão ter as suas assistências de parto humanizadas no hospital, no HCM, pelo convênio, tá?
as mulheres também têm o direito de escolher as equipes. Então, por exemplo, elas podem escolher a equipe lá nossa, do Rosas do Parto, para ter esse projeto de parto, e aí elas vão disponibilizar de dinheiro para isso, financiamento para isso. Então, elas vão estar contratando a nossa equipe, vão contratar a enfermeira, vão contratar as doulas, todo o trabalho de uma equipe. Mas essas mulheres que fazem o pré-natal conosco, elas vão ter essa escolha. Não, eu quero fazer o meu pré-natal lá no Rosas do Parto e ganhar com a equipe do Rosas do Parto, ou eu quero fazer meu pré-natal lá no Rosas do Parto e ganhar com a equipe de plantão. Mas isso que eu estou falando é de saúde suplementar, né, dos convênios e de particular. Eu vejo um trabalho muito grande no SUS hoje para esse nascimento mais humanizado também. É lógico que a gente esbarra em algumas questões de formação desses médicos, mas isso cada vez são passos que a gente vem dando, e começou lá atrás com uma assistência humanizada só privada, voltada para as pacientes que tinham condições financeiras para isso, e hoje a gente já vê isso abrangendo as pacientes que têm a saúde suplementar e também chegando ao Sistema Único de Saúde. Tem muita coisa para melhorar? Tem sim, para chegar no nível que eu acho que vai ser ótimo. Nós temos um caminho grande para andar, mas a gente já consegue ver assistência humanizada para as pacientes de SUS, para as pacientes de convênio e para as pacientes que querem pagar uma equipe privada. Muito obrigado. Doutor Hélio Martins, parece que o doutor Bruno Xavier quer fazer uma pergunta. Obrigado, doutor Marcelo. Na verdade, eu queria fazer um agradecimento ao Paulo pela palestra, excelente, aliás. O Paulo foi o médico responsável pelo nascimento da minha primeira filha e será o do meu segundo filho, que chega em dezembro. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o Paulo, ele pratica cada palavra do que ele falou aqui. Quando a gente está falando em ação, em atenção às pacientes, Quanto que a senhora paga naquele desodorante? Ele é uma pessoa iluminada. Então, antes de qualquer coisa, obrigado e parabéns, continue fazendo bem. E eu queria fazer um comentário, achei muito legal a provocação do título do evento, não ouso responder isso, mas eu achei realmente muito interessante e acho que compreende ambos, né, uma questão não só de direito. Enfim, de novo, parabéns, pessoal, muito bom. Obrigado, querido. Doutor Paulo, parabéns pela exposição de forma didática. Olha, realmente muito boa a sua exposição. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria aproveitar a oportunidade, você já fez um pouco de referência de que a mulher tem o parto humanizado também pelo SUS. E que, por tudo que você apresentou, o parto humanizado parece que é muito melhor para não só a mulher, para a criança, para a família, para todos. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, essa cultura de que o médico profissional possa orientar o parto humanizado, ele, como você vem sendo construído. Hoje, em que percentual ou número, ainda que estimado, qual que é o número que nós temos de partos humanizados frente aos partos naturais e a cesariana? Eu acho que ainda é um número muito pequeno. Para vocês terem noção, eu comecei um trabalho com avaliação a partir de 2016 até 2020, se eu não me engano, porque era o que eu tinha disponível de informação, né? E quando eu fiz esse trabalho, até 2 anos atrás, por aí, eu consegui ver que pelo menos apenas ainda 10% a 15% das mulheres tinham essa assistência humanizada. Então, eu acho que ainda é um número muito pequeno, porque nós temos que ter uma mudança de geração de médicos, isso de novo falando uma opinião minha, para que a gente consiga
essa assistência mais humanizada. É muito difícil para um médico que sair da prática dele, em que ele marcava cesáreas de final de semana, de sexta-feira, e tudo bem naquele momento, para conseguir viajar num final de semana. Então, ele tinha a vida dele organizada, em cima desse modelo de assistência, e ele começar agora a fazer algo diferente. Então, eu acredito que nós vamos precisar formar, e já estão formando esses médicos. Hoje a gente já tem uma galera nova, uns médicos mais novos, com uma cabeça mais voltada para essa humanização, já colocando em prática esse trabalho, e eu acho que nesse período aí, mais uma geração, duas, a gente vai conseguir ampliar essa assistência humanizada. Eu acho que é uma questão de tempo, e como é uma mudança de paradigma, ainda hoje, o número de assistência humanizada é pequeno, tá? Eu sou muito sincero em falar isso, porque essas mulheres elas ainda acabam sendo coagidas em algumas... É difícil eu falar para vocês sobre esses termos, porque vocês podem levar para um lado mais formal, mas elas acabam sendo intimidadas ou levadas a acreditar em algumas coisas que os médicos mais convencionais, mais paternalistas colocam para elas, e acabam se direcionando ainda para a cesárea. E não só porque, eu sempre falo, a cesárea ela não é uma cirurgia ruim, ela é boa quando ela precisa ser realizada, mas essas mulheres têm que ser informadas e ter direito à escolha sobre isso. E se você for pegar a literatura, e eu falei para você hoje que ainda 15, 10 a 20% das mulheres vão estar tendo uma assistência humanizada, se você for pegar a literatura, 80% das mulheres entrevistadas numa primeira consulta de pré-natal têm o desejo de um parto normal. E por que dessas mulheres ainda a gente tem um número tão pequeno delas que evoluem para um parto normal mesmo, porque a grande maioria delas ainda tem cesárea? Então fica essa pergunta aí, né? Será que em algum lugar desse caminho elas não estão sendo desviadas para ir para uma cesárea? Porque o que a gente fala tem muita importância, tem uma força muito grande. Se eu falo para uma mulher, você não vai conseguir parir, você vai sofrer demais, por que você vai passar por isso? Uma outra frase, né? Não, você vai colocar em risco a vida do seu bebê. Olha a força que isso tem para uma mulher na hora de dar à luz, na hora de gerar uma vida. Então, essa mulher acaba se desviando do percurso que ela tinha vontade e queria antes, né? Então, eu acho que ainda tem muito caminho a ser andado para chegar nessa assistência de uma forma global e conseguir com que todas as mulheres passem e tenham poder para escolher sobre como elas querem vivenciar esse momento. Doutor Paulo, na última frase que você apresentou, foi tirado de um órgão público. Nós Sim. temos algum trabalho de comunicação social, seja do poder público ou de instituições de medicina ou de saúde, a respeito do parto humanizado? Sim, muito. E em 2016, a Conitec lançou, junto com o Ministério da Saúde, um manual de assistência ao parto, muito legal. Em 2011, no manual de assistência ao parto, a gestação, no manual de assistência à gestação do alto risco, eu estou falando todos os manuais do Ministério da Saúde, tá? Não estou nem colocando de instituições específicas, porque aí são milhares. Eles também colocaram muita coisa sobre o parto e ainda tiraram a culpa do parto sobre a própria paralisia cerebral, sobre asfixia, que a gente sempre achou que a hipóxia neonatal, a asfixia, os bebezinhos que nascem com paralisia, podiam ter alguma relação com o parto, e eles trouxeram no final desse manual de 2011 uma página toda mostrando que os trabalhos indicam que esses bebês já tinham sofrido essa hipóxia, essa falta de oxigenação intrauterina, e não em decorrência do trabalho de parto. Então tem algumas coisas bem bacanas que eles mostram sobre humanização. Esse manual da Conitec de 2016, ele dirige muito essa assistência da não realização da epísio, das manobras proscritas, como Cristeler, de que a mulher tem que ter liberdade para beber água, para se movimentar, para escolher a posição que ela quer parir. E eles falam, inclusive, sobre o direito da mulher de escolher onde querem ter o bebê delas. Eles citam que nós médicos que atuamos no Brasil, por não existir uma política de parto domiciliar do Brasil, diferente de França, de Holanda, de outros países,
Nós não podemos indicar o parto domiciliar, mas se a mulher escolher a casa dela como ambiente para o bebê dela nascer, ela deve ser apoiada. Então, tem muita coisa legal que ainda está aí nas cortinas, né, cortinados pela sociedade, pela cultura médica, e que devagarzinho vai surgindo. Eu não estou nem dizendo que eu apoio ou não qualquer tipo de parto, mas é só respondendo a sua pergunta e falar que existe subsídio literário mesmo, existe literatura para você procurar e ter essas informações, tá? Doutor Evandro Torres, com a palavra. Obrigado, doutor. Doutor Paulo, parabéns. Tudo que o senhor falou nessa palestra, eu vivi isso há uma semana. Domingo passado, meu filho nasceu, parto normal, e o senhor foi uma inspiração. Eu caí nessa live aqui de paraquedas, o doutor Henrique, doutor Marcelo, eu caí de paraquedas, eu vi no Instagram da UAB, relacionado ao parto humanizado, e eu passei 9 meses ouvindo a minha esposa falar em doutor Paulo. Então, eu tive que vir aqui, ouvi-lo e conhecê-lo. E então, nesses 9 meses, doutor Paulo, o senhor era o nome mais falado aqui em casa. Minha esposa, amor, doutor Paulo curtiu meu comentário. Amor, doutor Paulo respondeu minha pergunta. E eu conheci seu Instagram, fiquei encantado com seus Reels. Continue com essa informação. Então, a gente vivenciou um sonho essa semana graças à informação do seu Instagram. E eu vi que você está voando de número de seguidores, seus Reels está bombando. Então, continue, doutor, continue. O senhor foi uma influência para minha esposa e não tivemos o privilégio de tê-lo, o senhor, como médico, mas tivemos uma equipe fantástica no HCM, com uma enfermeira obstétrica acompanhando o parto o tempo todo. Foi um parto muito tranquilo e hoje o Isaac completa 8 dias de vida. Então, doutor Paulo, receba meus parabéns, continue, avante. Obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras. A importância dessas suas palavras, num momento até difícil para mim. Eu vou te contar uma coisa, que em outubro eu comecei o meu Instagram, ele era bem parado, e aí eu levei uns puxões de orelha das enfermeiras que trabalham comigo, e elas falaram, não, Paulo, você precisa fazer um Instagram, precisa levar a informação do que você acredita. Mas por muito tempo eu fui tão criticado por acreditar isso e buscar um caminho diferente, que eu tinha muito medo de apanhar, sabe? Eu acho que a hora que a gente leva muito pancada, a gente fica com medo. E quando eu vi a aceitação do Instagram e mesmo essa sua colocação agora, é uma gratidão muito grande, me mostra que eu estou no caminho certo. Às vezes eu não consigo assistir todo mundo pela falta de agenda, porque eu sou né, para atender muita gente. Hoje eu trabalho de sábado e domingo atendendo o consultório, tentando assistir o maior número de pessoas possíveis, mas só de eu saber que a minha informação, que as coisas que eu acredito mesmo, e que eu acredito porque são embasadas, chegaram até vocês, influenciaram de alguma forma positiva, você fez meu dia mais feliz com essa sua colocação. Muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Parabéns aos advogados, doutor Bruno, doutor Evandro, pais, né, novos aí, né? Parabéns aos dois e toda a família. Que Deus abençoe sempre vocês. Doutor Chiqueto. Eu gostaria de dar um testemunho, porque foi falado muito sobre a importância do parto humanizado. Agora, vocês imaginam, para um pai que só tem uma filha, colocar e pensar num sofrimento que essa filha poderia ter. Eu hoje estive em consulta junto com ela, com o Dr. Paulo, amei a consulta. O Dr. Paulo conseguiu nos trazer uma tranquilidade de que eu tenho certeza, na hora que estiver lá, ela ou o marido, eu vou estar sofrendo menos aqui devido a tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu estou escutando do Dr. Paulo. Parabéns, doutor. Sou seu fã de carteirinha. Cuida bem da minha filha, doutor. Muito obrigado pelo carinho. E hoje eu estive lá com você mesmo e falei para sua filha, para sua menina, o quão bom você é e essa energia positiva que você passa. É muito gostoso estar com vocês na consulta e cada um de vocês eu aprendo alguma coisa, eu vivencio momentos maravilhosos. Muito obrigado por estar lá comigo. Doutora Gisele, doutor Hélio, vontade, meus amigos, os demais colegas aqui presentes.
Nossa, eu tô assim, né? Tô amando essa palestra, porque eu conheci o Dr. Paulo através dos meus primos que estavam grávidos, e aí o Dr. Paulo trouxe ao mundo meu afilhado Heitor, e eu passei a conhecê-lo. Aí, a partir de então, eu me apaixonei pelo trabalho dele. É fantástico o acolhimento, como ele trata as pessoas, como ele tratou minha prima, como foi tudo lindo. Eu estive lá, né, no dia do parto, então foi muito especial, foi inesquecível. E como ele falou durante a palestra sobre as crenças, sobre esses tabus, eu carrego dentro de mim, né? Eu morro de medo. Imagina, quer dizer, morria, porque eu vou me libertar dessa crença. Mas nós assistimos em filmes, nós assistimos em novelas, as dores, como que acontece de uma forma totalmente errada. E também temos aí as pessoas, as gestantes, elas vão aos hospitais, vão fazer o pré-natal e já saem com a data da cesárea na mão. Então, isso é muito complicado, porque onde está o direito daquela mulher, daquela gestante, onde está o direito daquele bebê, onde está a saúde, que é o que nós mais prezamos dentro da nossa sociedade. Então, eu vendo a palestra, quer dizer, vendo os vídeos do Dr. Paulo, inclusive aquele de início que eu coloquei, porque como eu atuo no direito médico, defendo vários médicos, então eu tenho relato de muitas questões que os pacientes fazem, né, e trazem, impondo, e o médico fica assim, sem saber o que fazer, porque tem medo de processo, tem medo das ações judiciais, mas nós precisamos ter uma mudança, né, uma mudança de mentalidade, nós precisamos respeitar o outro, e eu estava vendo uma palestra esses dias, e a palestra era filosófica, e eu acho que essa frase combina aqui com a nossa apresentação. Perguntaram para Sócrates se amarrar uma pessoa na frente dele durante 2 horas e ele ficar falando, depois que soltasse essa pessoa, ele se tornaria um sábio também, como Sócrates? E o Sócrates respondeu o seguinte, ele disse assim, a minha mãe, ela foi uma grande parteira, mas se tem uma coisa que ela jamais poderia conseguir fazer, era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então, não adianta só falar, né? Nós temos que ver, nós temos que estudar, porque nós temos que estar grávidos de informação para dar à luz a sabedoria. E o Dr. Paulo faz isso, né? Ele leva a paciente, ele mostra a informação, ele traz o conteúdo, ele acolhe, não só ele, mas como toda a equipe, como o Dr. Evandro disse, a equipe estava lá, não foi ele, mas estava lá todo mundo que foi orientado por ele. Então, assim, as pessoas estiveram grávidas das informações e por isso deu à luz ali a sabedoria, o amor. Então, é muito bonito e eu trouxe para a OAB justamente para que nós, como advogados, levamos aos cidadãos, como papel, né, de advogados que somos, levar o direito à saúde para as pessoas, levar as informações que temos, que são importantes, e estou aqui sempre aberta a trazer mais informações atuais, a trazer algo para ser debatido, a trazer algo para acrescentar essa evolução, essa mudança de crença, essa mudança de mentalidade que vai não só beneficiar, mas vai beneficiar também os nossos futuros filhos, né? E vai trazer muita bênção para toda a família, para toda a humanidade. Então, Dr. Paulo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu pretendo convidá-lo mais vezes. A OAB agradece a sua presença. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua palestra. Brilhante, maravilhoso trabalho. Continue. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos, viu? Doutor Hélio Martins?
Sim, agradecer, doutor Paulo. Aí eu e a doutora Gisele sabemos, a agenda dele é muito corrida, né? A secretária ainda falou, olha, talvez pode ser que ele não consiga, pode ter algum parto nesse dia, ele vai ter que sair correndo, tal, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma palestra muito produtiva, uma pessoa que tem propriedade naquilo que fala, né? Um currículo exemplar. E, inclusive, aí com essas testemunhas vivas aqui na nossa palestra que puderam comprovar tudo isso que ele disse. Né? Agradecer à doutora Gisele, a todos os participantes, ao presidente, toda a diretoria. Muito obrigado e a OAB é nossa. Muito obrigado, doutor Hélio. Doutor Paulo Fasanelli, as suas considerações finais, meu. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, pessoas tão nobres, de tanto conhecimento. É muito importante eu levar um pouquinho e me sentir passando um pouquinho dessa minha vivência e do que eu venho, essa caminhada minha de 8, 9 anos para cá. Vocês me deram a oportunidade de falar sobre os meus sentimentos também, sobre as minhas crenças dentro da saúde como um todo, não só dentro da humanização do nascimento, mas eu acredito muito na humanização da saúde, nessa visão mais descentralizada dos nossos pacientes, com mais empatia. Muito obrigado a todos vocês que me emprestaram aí os ouvidos nessa noite. Fica aqui minha gratidão, um abração a todos. Nós que agradecemos, doutor Paulo, eu quero agradecer a presença de todos os advogados, convidados, e dizer ao doutor Paulo que hoje aqui demonstrou de forma muito clara o ser humano Paulo Fasanelli, que trata e exerce a profissão com muito amor e dedicação às pessoas. Portanto, muito, muito obrigado por ser este profissional, porque exercer a profissão já é difícil, agora mudar a cultura de muitos e muitos anos é muito mais. E isso não são para fracos, são para pessoas fortes e com coragem. E o doutor Paulo Fasanelli mostrou isso hoje. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Paulo Fasanelli, está à sua disposição nessa subseção para que possamos promover ações para que evolua a cultura do parto humanizado. Naquilo que o doutor entender que nós possamos estar juntos, pode procurar, seja diretamente este presidente, como as comissões de direito à saúde, como a comissão de direito à moda, para que nós possamos promover campanhas, atividades, ações, para que possamos mudar a cultura e beneficiar principalmente a mulher e a criança, o bebê. Portanto, eu quero agradecer a todos, a comissão de direito à moda, coordenada pela doutora Gisele Geraldina, a comissão de Direito à Saúde, coordenada pelo Dr. Léo Martins, e pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, São José do Rio Preto. Declaro encerrado mais este evento, desejando uma ótima noite e que Deus possa abençoar cada um dos senhores e senhoras. Até a próxima, grande abraço.